7h37, 7h37 aqui do nosso Café com Notícia. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje é um dia especial, dia 1º de agosto, aniversário da nossa querida e abençoada Formosa. Café com Notícia e a entrevista do dia. Tem entrevistado especial nesse dia especial para Formosa, mas antes dele falar, vamos ouvir só um pouquinho aqui. Rapaz, e que bênção! Nessa que vocês estão ouvindo, quem canta também é ele, professor Samuel, o Samuquinha. Bom dia, bem-vindo a esse dia especial em Formosa, um prazer ter aqui conosco na Lança FM. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Lança FM, essa rádio que sempre nos acolhe, que sempre nos acolheu, e exatamente porque nós gostamos de falar a verdade. Que bom, aqui não tem brincadeira, aqui não tem. Como é que é o negócio, professor? Será que o Nicolas dá conta de falar de novo? Tititi, popopó. Professor Samuquinha, assim que o senhor gosta de ser chamado, é assim que as pessoas o tratam, pela sua simpatia, a sua alegria, a forma que você leva o conhecimento de Formosa às escolas com as suas palestras. Mas a primeira coisa que eu quero dizer, Formosa completa hoje 181 anos. Que pergunta gostosa. Formosa não completa hoje 181 anos. É uma curiosidade porque hoje completa 181 anos da data magna de Formosa. Mas Formosa é muito mais antiga do que isso. Inclusive eu te mandei aí uma imagem em que nós podemos mostrar para as pessoas exatamente isso, né? O que acontece? A cidade de Formosa, ela é habitada ainda desde quando vieram os paleo-ameríndios. Essa marca está lá no sítio arqueológico do Bisnal. Aí me pergunta, mas professor, então qual a idade de Formosa? Como que eu vou saber a idade de Formosa se os cientistas, se os antropólogos não sabem a idade certa que vieram os paleo-ameríndios aqui para a América Central, para a América do Sul? Então, uns falam que tem 8 mil anos, outros falam que tem 16 mil anos, outros são loucos e falam muito mais do que isso. Mas uma coisa é certa, nossos primeiros habitantes, os paleo-ameríndios, e tudo isso está grafado lá no sítio arqueológico do Bisnal. Essa aí é uma foto inédita que Formosa pouco conhece, de quando o sítio arqueológico do Bisnal foi descoberto e mostrado pela revista Manchete, ainda extinta revista Manchete. Então isso aí é uma propaganda, né, do repórter Senhor Carlos. E aí assim, depois vieram os índios crixás, os índios chavantes, habitaram ali onde hoje é o sítio arqueológico Toca da Onça, e vem vindo até chegar o descobrimento do Brasil. Com o descobrimento do Brasil, surgiram várias estradas para o interior do nosso país, porque pela costa eles tinham que pagar imposto, né? Eles estavam indignados porque tinham que pagar 2% de imposto. Imagina se eles vivessem hoje, né? Depois reclama o povo. Olha só, o imposto era tranquilo, 2% só. 2% de imposto, mas mesmo assim eles abriram estradas. E essas estradas, elas tinham duas estradas principais, que era a Estrada Geral do Sertão e a Estrada dos Currais de São Francisco. Essas duas estradas, elas se encontravam onde está essa segunda foto, né? Também uma foto inédita, né? A foto, né, ainda não chegou, vai chegar aí para agora. Os telespectadores. Vai chegar agora para eles acompanhar. A foto interessantíssima. Tá aí. Então, essas duas estradas se encontravam às margens da Lagoa Feia.
E nessas margens da Lagoa Feia, o que acontece? O pessoal, eles paravam e estavam ali exatamente para poder comer, repousar, dar alimento aos rebanhos, e outros também que roubavam ouro para poder esconder seu ouro e fazer algumas tramóias ali às margens da Lagoa Feia. O que a gente diz sempre, a gente fala de corrupção hoje na política e tal, mas esse trem começou há muito tempo, já tinha corrupção nessa época aí, muita, né, professor? Olha, eu vou falar algo inédito aqui, eu falo porque eu posso provar, né? Pedro Álvares Cabral, ele não foi escolhido à toa para poder vir aqui descobrir o Brasil. Não, Pedro Álvares Cabral era um político corrupto de Portugal, e ele, junto com todos os que vieram, eles vieram exatamente para poder serem exilados em uma terra distante. Então, esse foi algo realmente que trouxe já para o Brasil, na era do descobrimento, já trouxe para o Brasil alguém que era corrupto. Então, corrupção existe há muito tempo. É o que eu digo sempre, às vezes, nas minhas conversas, nas rodas de conversa, nos debates, que existe corrupção, né, que ficam querendo colocar corrupção em A ou em B. Eu digo sempre, nós fomos colonizados pela pior espécie da Europa. Foi quem foi expulso de lá, que não podia ficar lá, sair por aí um lugar para ficar, para se exilar, e acharam o país e já foram corrompendo os índios, as índias, trocando, fazendo só coisa errada. E para complementar a sua fala, Lázaro, quando o professor Samuel Lucas falava aqui de queria trazer uma novidade de primeira mão, eu até já pensava que o senhor ia falar, não, tem ouro ainda em Formosa e tudo. Enfim, eu já ia procurar aqui pela cidade de Formosa. Mas, para complementar aqui tudo que o Lázaro disse, o senhor tem esse lindo livro, inclusive para mostrar aqui para todos que nos acompanham através da live, Formosa, aqui na nossa Povo, capa. História, Cultura e Arte. Isso, é um livro maravilhoso aqui. Professor Samuel Lucas, de toda a história do senhor que eu acompanho, desde mais ou menos 2012, 2013, a gente sabe muito bem que o senhor entende de Formosa de cabo a rabo. Que o senhor sabe de Formosa desde o início, de toda a sua cultura, de todo o seu turismo, do seu lazer, de que todas as pastas o senhor entende muito bem. Professor Samuel Lucas, as pessoas às vezes querem entender o seguinte: Formosa já teve o nome de Arraial dos Couros, já teve, inclusive agora atualmente Formosa, mas eu queria que o senhor explicasse os nomes que Formosa já teve e como que chegou ao nome hoje, atualmente Formosa. Certo. Eu sou polêmico, por isso que estou aqui na Lance FM. O nome da nossa cidade não é Formosa. Até hoje, nosso nome não é Formosa. Esse nome está errado, né? Nós temos aí, daqui a pouco eu falo sobre isso, mas os outros nomes, quando eles estavam ali naquele ponto de pouso, aquele ponto de parada ali junto das margens da Lagoa Feia, o que acontece? Naquela época dava-se o nome de acordo a alguma coisa que tinha. Se tinha um pé de Jequitibá, é lá no Jequitibá. E aqui em Formosa, nas margens da Lagoa Feia, essa família, que eu ainda não descobri qual é essa família, é um dos meus estudos, eles resolveram fazer um ponto de pouso, uma pousada. E nessa pousada era pago com couro de animais, couro de animais exóticos, ou então com animais mesmo, vaca, boi, porque não era dinheiro que tramitava, era um escambo. E aí eles matavam esses bois, além dos couros de animais exóticos, onça principalmente, né? Eles abriam e curtiam também couro de gado. Então tinham vários couros curtindo. As casas também eram cobertas de couro. Pode pôr a próxima foto, que aí vai perceber aí que as casas eram cobertas de couro e em cima do couro, né? Em cima do couro a palha. Então, por causa disso, o lugar ficou conhecido como Couros. Esse é o primeiro nome de Formosa. Então, Couros, quando se destacou como Couros, em 1744 chegou para cá um padre chamado Padre Antônio Mendes Santiago, e ele fez toda a documentação, mandou para Pernambuco, e em 1746
1949, nós passamos a ser um município intitulado Arraial de Couros. Por isso que eu já viro e falo, Nicolas, por isso que eu já viro e falo, Lázaro, Formosa é mais antiga, porque 1749 já tinha documentação referente à nossa cidade como Arraial de Couros. Mas só que aí o tempo vai se passando e o que acontece? Teve uma época que São Paulo estava pegando para si o domínio de todos os arraiais. E como nós pertencia a Pernambuco, então São Paulo enviou para cá Não, aí essa aí é a última foto, ainda em 1877. Então, São Paulo enviou para cá, né, em 12 de abril de 1834, o senhor José Monteiro Guimarães. Se te lembrar o nome de alguém importante na política... Esse Guimarães aí é violento. Pois é, então José Monteiro Guimarães, né, da família, sim, ascendente da família de Tião Caroço, nosso grande destaque político aí nos últimos anos na cidade de Formosa, né? Então, em 12 de abril de 1834, passamos a ser aqui julgado de Couros, através do juiz municipal José Monteiro Guimarães, e passamos a pertencer ao estado de São Paulo. Mas Pernambuco não gostou. E naquela época, a Igreja Católica também dominava a política. E aí, a Igreja Católica lá de Pernambuco mandou para cá vários padres, abriu várias paróquias, e quando se tem mais de 15 paróquias, se torna uma freguesia. Então, em 22 de agosto de 1838, passamos a ser freguesia de Couros, de natureza colativa. Os Couros não separou do nome, né? Com a incidência de São Paulo sempre quis mandar em tudo, né? Com a sua força, da sua locomotiva, tornou-se aqui uma freguesia. Como tem lá em São Paulo a freguesia do Ó, ainda restou lá em São Paulo, né? Sim. Então aqui se tornou freguesia do Couros, depois do Arraiá. Isso. Mas aí Pernambuco, a Igreja Católica, como você está dizendo, só para as pessoas contextualizar, né? A Igreja Católica tinha uma ascendência muito forte aqui no nosso país, né? O catolicismo era muito forte, eles instalavam e comandavam mesmo na política, e aí tornou-se outro nome. Foi uma loucura de nome, uma dança de nomes. Mas a principal dança de nomes acontece quando Dom Pedro II resolve se casar, e aí ele faz uma seleção de fotos, e nessa seleção de fotos ele se encanta por uma princesa de uma república pequena, uma república chamada Bourbon, ali perto da Itália, uma república que o país em si era menor do que o nosso município de Formosa. E aí o que acontece? Ele se apaixonou por essa menina chamada Teresa Cristina, e nessa paixão dele, ele resolveu que se casaria com ela e traria ela no interior do nosso país para poder ela ver a imensidão do nosso Brasil. Onde ele ia mandar e dar uma metade para ela. E uma metade. Era o dote. Com certeza, mas só que o que acontece? Ele foi enganado pela foto. O fotógrafo foi muito bom. Já tinha Photoshop nessa época, professor? O fotógrafo, ele não mentiu. Ele colocou Teresa Cristina sentada da maneira correta. Então, a Teresa Cristina, cá entre nós, ela era manca de uma perna. Então, quando Teresa Cristina ela desceu do navio para poder se encontrar com ele, e ele viu que ela era manca, ele saiu chorando para uma madrinha que cuidava dele, intitulada como Dandama. Ah, Dandama, o que eu fiz da minha vida? Olha só, eles me enganaram, não falaram que ela era manca, e ele a rejeitou. Já estava casado no papel, mas ele a rejeitou. Mas antes disso, como eles fariam uma expedição aqui dentro do Brasil, ele trocou nome de várias cidades. Lá no Maranhão tem uma cidade que se fala exatamente por causa da Imperatriz. Imperatriz do Maranhão. Imperatriz do Maranhão. Em nome de Teresa, podemos ter aí o nome de Teresina. E aí aqui era o ponto central, o coração do Brasil. E por ser o coração do Brasil, aqui então foi elevado a Vila Formosa, que significa bonita,
da imperatriz. Qual imperatriz? Teresa Cristina de Bourbon. Então Formosa pode dizer que começou manca. Formosa começou pior do que manca. Formosa começou rejeitada. Rejeitada pelo imperador. Aqui era para passar toda a comitiva imperial e eles não passaram por aqui exatamente porque ele a rejeitou. Mas ficou em 1º de agosto de 1843 instituído o nome Vila Formosa da Imperatriz. A partir daí que aparece o nome Formosa. Mas só que, respondendo sua dúvida, agora sim, pode colocar a última foto, né? A resolução 574 de 21 de julho de 1877. Isso, e essa resolução, 21 de julho de 1877, ela é a certidão de nascimento da nossa cidade. Eleva a categoria de cidade a Vila Formosa da Imperatriz. Então, Antero Cícero de Assis, presidente da província de Goiás, visto que o nosso lugar já tinha cemitério, já tinha cadeia, já tinha várias coisas estabelecidas, câmara de vereadores, paróquias, então ele vira e fala aí: fica elevado à categoria de cidade a Vila Formosa da Imperatriz, com a denominação de cidade Formosa da Imperatriz. Então, professor Samuel, agora fica aquela dúvida, porque é muito enriquecedor. Eu estou aqui mesmo entusiasmado com tudo que a gente está ouvindo por aqui. Se a gente for levar à risca tudo isso, o nome de Formosa, ao invés de ser Formosa, qual que seria o nome verdadeiro hoje, de acordo com toda essa história que a nossa cidade tem? Aqui está a lei. O nome verdadeiro da nossa cidade é, até hoje, Formosa da Imperatriz. Agora, por que, professor, que eles falam apenas Formosa? Tem isso também. O que acontece? Eu acho que vocês conhecem aí alguém que se chama Rayane Vitória. Só é chamada de Rayane, porque o pessoal é preguiçoso. Minha filha, ela se chama Lauane Ketley. Ninguém lembra que ela tem Ketley, só chama ela de Lauane. Meu filho é Ian William, só chamamos ele de Ian. Pois é, então, isso é o primeiro motivo. Por preguiça, o povo deixou de falar Formosa da Imperatriz e passou a se chamar apenas Formosa. Aí, alguém vira e fala, mas só que nos mapas e nos jornais da época também aparecia apenas Formosa. Por quê? Porque naquela época a tipografia era paga por letras. Então, se eu fosse pagar Formosa da Imperatriz, por exemplo, se fosse 10 centavos cada letra, Formosa da Imperatriz daria 2,10, porque seria 21 caracteres. E pagar apenas Formosa seria 70 centavos. E nós somos murrinha mesmo. Preguiçoso e murrinha. Traduzindo ao pé da letra. O brasileiro preguiçoso e murrinha não conseguiu chamar a Formosa pelo seu verdadeiro nome para economizar e por preguiça, né? E o Nicolas estava preocupado com essa história de nome, mas eu também fico me retratando aqui a datas, né? Essa comemoração hoje do dia 1º não dá crédito a essa data de 21 de julho de 1877. Então, mas só que ela é uma data que está em meio a tantas outras datas, porque no meu ponto de vista, deveria se honrar a data de 1749, quando foi elevado a Arraial de Couros, porque naquela época, Arraial era o nome que se dava ao município. Então, iríamos contar de 1749. Não de 1877, quando foi elevado à cidade. Na verdade, essa lei de 21 de julho, ela só foi promulgada aqui em Formosa em 7 de setembro de 1877. Então, está chegando o 7 de setembro, que é também mais um aniversário de Formosa. Ah, mas Formosa, então, tá igual as criançadas comemoram hoje, que eu me lembro que a gente, quando criança, para comemorar um ano, dava trabalho. Era de 5, 6 para lá. Agora comemora mês-versário, né, professor? Agora comemora mês a mês. Está chegando meu netinho, eu já até estou pensando quantos aniversários vai ter meu neto, que é mês-versário, é 2 meses, é 3 meses, 6 meses. Formosa teria muitas datas para comemorar.
Eu falo isso que em relação ao meu município aqui, de Planaltina. Também tem uma história que eu conheço, assim, um pouco na íntegra, como o senhor conhece a história de Formosa. Planaltina também tem umas datas controversas, né? Se comemora lá um monte de aniversário, porque ninguém sabe a realidade dos fatos. Nicolas Walsh parece que estava preparando uma pergunta. Eu acabei de te mandar aí mais uma foto. Vamos colocar essa foto aí, né? Rapidinho. É o decreto de número 11, de 10 de março de 1939, onde o nosso então prefeito Amaro Juvenal de Almeida, ele vira e fala exatamente isso, fala, gente, vocês estão usando apenas o nome Formosa. Isso em que anos, professor? Esse aí foi em 1800 e... Só um pouquinho aqui. Opa. Esse aí foi 1958. Então, 1958. 1958. Então, 1938, desculpa. O decreto número 11 de 10 de março de 1938, ele fala dessa simplificação e ele chega a dizer, considerando que essa denominação foi uma homenagem prestada a ex-imperante do Brasil e que os ex-imperantes do Brasil têm sido alvo de muito justas homenagens póstumas, né? Aí ele fala, eu, Amaro Juvenal de Almeida, prefeito interino de Formosa, usando das atribuições do meu cargo decreto, artigo único, a partir desta data, em todos os atos dessa prefeitura será usado o verdadeiro nome dessa cidade, Formosa da Imperatriz. Então o que acontece? Nós temos inclusive decreto-lei da nossa própria cidade que até hoje não são cumpridos. Mas o que acontece? Formosa, ela pode sendo apenas Formosa ou tendo o nome Formosa da Imperatriz. É a cidade que nós amamos, é a cidade que nós prestigiamos e hoje, sim, na data magna dela, completa esse novo aniversário. Nicolas Walsh, parece que você tinha uma pergunta, mas que já quando eu gosto de fazer retificação, porque quando eu vim a Formosa, a primeira vez que eu vi o professor Samuel Lucas, eu falava assim, não, mas parece, a minha opinião, parece não, é alguém que estuda muita história, mas que é muito observador, mas ultrapassado, é o que eu diria naquela época. Só que na época eu tinha 11 anos de idade, 12 anos de idade. E conforme eu fui conhecendo o professor Samuel Lucas, a gente vai enriquecendo as informações e tudo. Tanto é que ele vai aqui informando as coisas, eu vou lendo aqui os livros, que inclusive é de sua autoria, com algumas participações, e a gente vai cada vez mais fortalecendo o conhecimento que a gente tem. E aí, eu vi algo aqui que realmente me chamou muita atenção, e já que a gente está no dia de comemoração, do aniversário do nosso município, eu vi aqui que em relação ao futebol, que é algo aqui que todos nós amamos, ainda é costume o futebol de saia. Aí eu gostaria que o senhor explicasse para nós aqui esse futebol de saia e se esse jogo de saia ainda realmente acontece e como é que é? Realmente o cidadão ele masculino tem que jogar de saia, ele tem que jogar vestido de mulher? Como é que é essa tradição em Formosa? Então, essa aí é uma tradição que nós já temos aí vários anos que acontece, geralmente dia 1º de janeiro de cada ano, acontece lá no estádio Diogão, até porque uma das pessoas que trouxe essa tradição foi o seu Diogo, né, Diogão, que é pai do Betinho da Saniago. Então, seu Diogo, para poder movimentar o esporte de Formosa, ele fez um jogo de veteranos no futebol, onde um time vestia saia no primeiro tempo para jogar contra o outro que estava normal, e no segundo tempo trocava, né, o time que ia vestir saia. É uma brincadeira. Hoje em dia, uma das pessoas que mais coordena o jogo de saia de Formosa é o Lazinho, lá da pastelaria de Du. Então é tradição, geralmente no início do ano, de ter sim esse jogo de saia. Ultimamente nós temos enfrentado, né, não vou entrar aqui em méritos políticos, né, mas ultimamente nós temos enfrentado algo que a política tem atrapalhado a nossa cultura. Então, isso acontece em todos os lugares. Então agora
queremos que continue acontecendo esse costume do jogo de saia, como queremos que continue acontecendo a retreta no coreto, no carnaval e tantos outros costumes, né? A moagem, a exposição de animais, né? Estamos agora na época da pecuária. Eu não iria falar sobre isso, não. Abraço meu amigo Ivan Ornelas, né? Atual presidente, mas a lei, quando se deu o tombamento, porque a festa da exposição agropecuária ela é tombada. Tombada pelo patrimônio. Então, cultural. quando se deu o tombamento dela, falava da exposição de animais. E ainda participei de uma época que tinha a competição da exposição de animais, animais reprodutores, com troféu, vacas leiteiras e inclusive a exposição de hortaliças dos nossos plantadores da região. Não uma festa onde se tem apenas shows e bebedice e o rodeio que ainda continua. Então seria festa muito maior. Né? Então, assim, são esses costumes, Nicolas, que vai acabando, mas o jogo de saia ainda persiste ainda, e Lazinho é um dos que segura isso. Só aproveitar aí, professor, ontem eu fui lá no Parque de Exposições, antes da festa, e fiquei muito triste, realmente fiquei, porque eu moro aqui em Planaltina, cheguei lá em 1977, e a gente tinha Formosa como se fosse o primo rico da gente aqui, por ser muito perto. Quando vinha para Formosa, a gente ficava maravilhado com as casas, com as pessoas, e quando via na exposição, então, parecia que você estava em Uberaba, Uberlândia, Rio Verde, que é a exposição agropecuária, com touros, com boi, com matiz, com aquela coisa. Eu fui lá, fiquei muito triste em ver aquilo tudo abandonado, aquelas baias, tudo abandonado, como se fosse um mausoléu velho. Eu não estou entendendo porque isso aconteceu, não quero entrar nesse mérito. Me recordo na minha infância de Ivan Ornelas, lá como deputado, né, quando comecei a ver política, mas fiquei muito triste com o Parque Agropecuário. Mas agora, antes do Nicolas entrar em outra pergunta, quero dizer também que fiquei sabendo de um jogo, eu não sei se eu estou falando errado, o doutor Valdir Gualberto, que me disse que tem o branco contra preto também no jogo, na verdade, que eu acho legal, interessante. Eu vou interromper, já que é um dia de resenha, que é o aniversário de Formosa, o dia que tiver um jogo de resenha saia... Resenha pra você hoje porque é mesmo. O jogo de saio e o pessoal de saio, o pessoal de bermuda, o Lázaro tem que ser convidado para o time de saia, porque ele quer experimentar como é que é jogar de saia o futebol. Com certeza, vou jogar de saia, sem saia, do jeito que for, eu acho que a cultura tem que ser preservada. Mas, professor, e quando chegou essa questão dessa data? As coisas foram mudando ao longo do tempo. Aí tem que a história da modernidade da política, aí muito querem aparecer nesses momentos, aí houve uma nova emancipação, que data dessa dia 1º de agosto? Então, a data magna em 1º de agosto se considera quando apareceu pela primeira vez no nome nos nomes de nosso município, o nome Formosa. Então, a primeira vez que aparece o nome Formosa é 1º de agosto de 1843, quando é levada, sai de freguesia de Couros e é levada à Vila Formosa da Imperatriz. Por isso que marcam essa data como data magna do município de Formosa. Tá certo, então. Professor, nós poderíamos ficar aqui até amanhã, né? Passar o feriado aqui conversando, falando de Formosa, mas eu quero já convocá-lo, né? Nem convocá-lo para a gente continuar essa história de Formosa, conversar com a população, porque nós vamos enfrentar agora, e a gente não pode fugir dessa realidade, no momento da democracia, onde o povo vai às ruas escolher, né? Aquele que vai comandar os destinos da cidade dos próximos 4 anos e, consequentemente, aqueles que vão ocupar o parlamento municipal. Então, as pessoas têm que entender a história. Quem quer cogitar esses cargos, esse poder, tem que entender dessa história, respeitar essa história, respeitar essa tradição, essa cultura, e que a gente possa rever Formosa de outra maneira. Formosa está ficando um pouco para trás no bonde da história. A gente vê principalmente nessa região do entorno aqui, Valparaíso, Lusiânia, crescendo, cidade ocidental, Santo Antônio Descoberto. E Formosa tem crescido do ponto de vista comercial, do ponto de vista da construção civil, mas culturalmente e com sua infraestrutura. E a questão muito importante que é o turismo tem ficado para trás. A gente espera que a gente possa discutir isso com mais propriedade. Professor. Com certeza nós passaremos aqui outras vezes falando de grandes políticos que Formosa já teve, como no caso o jurista Arthur Abdon Póvoa, o juiz José Décio, o próprio
Herculano Lobo, que chegou a ser inclusive governador do estado, José Saad, grande prefeito de Formosa, que se tornou senador da República, né? E outros tocadores de obra que eu não posso citar o nome porque estão vivos, né? Então, estando vivos, mas que o nome ficou marcado. Quem quer conhecer um pouco mais da história dos prefeitos de Formosa, prefeitosdeformosa.blogspot.com, tem lá muita coisa para vocês poderem desfrutar. E no demais, fico à disposição. Hoje é aniversário de Formosa, turnê, já correndo aqui, sai daqui, já corro para outra companheira também da comunicação. Então, assim, mas sempre estou à disposição, meu coração é do povo formosense e sou realmente apaixonado por essa cidade. Nicolas, ainda quer mais uma a gente sabe que além do seu dom com a história de Formosa, como da região, de outros municípios, o senhor também tem um dom do instrumento musical, que tem ali do trompete, do saxofone, e hoje, que é dia 1º de Formosa, e o senhor citou muito bem que a gente está em decorrência da Expo Agro, hoje a gente tem o Levante do Mastro na Expo Agro. Gostaria de saber, o senhor vai estar presente, o senhor vai estar ali demonstrando ali todo o seu talento com os instrumentos musicais, como é que vai ser essa programação de hoje em decorrência do aniversário de Formosa? Então, hoje a Corporação Musical 24 de Dezembro, a Banda Municipal de Formosa, ela está sendo regida pelo professor Gilmar Fernandes. Então, aguardando aqui por ele, ainda não mandei o bom dia para ele hoje. Ontem eles estiveram reunidos, eu não pude porque no horário eu estava dentro do Forte Santa Bárbara, né? Aguardando por ele a convocação. Sendo convocado, estaremos lá sim. E falando dos dotes musicais, vem aí daqui uns dias uma novidade. Um compêndio de dobrados musicais elevando o nome de cada um dos maestros da Corporação Musical 24 de Dezembro. Só mais uma pergunta, Lázaro. Eu fiquei encantado aqui com esse livro, Formosa, Povo, História, Cultura e Artes. Aqui está envolvido o professor Samuel Lucas, Silvanete também é alguém que está envolvido nesse livro. Esse livro aqui também que muito encantou, é a história de Formosa com o tio Samuquinha. Inclusive eu mostro aqui para todos os que estão nos acompanhando aqui através da live. E aqueles que quiserem ter acesso a esses livros, onde consegue ter acesso, é gratuito, tem que fazer alguma contribuição, como é que funciona? Olha, nós não conseguimos trazer o livro totalmente gratuito, então por causa do custo, né? Por exemplo, esse livro aqui, História de Formosa com o tio Samuquinha, ele é um livro todo colorido, então o custo dele é altíssimo. Nós conseguimos distribuir 300 livros desse aqui gratuitamente nas escolas municipais de Formosa, mas hoje quem quer adquirir pode procurar ali na Banca Central ou pode também estar me chamando nas redes sociais que adquire comigo ao preço praticamente de custo, que é de R$15. Então um livro desse, ele custa a impressão R$14,50 lá em Goiânia. Então, na verdade, está um preço de custo ou talvez até abaixo do preço de custo, por causa do transporte. E do mesmo jeito, Formosa, Povo, História, Cultura e Artes, que tem também a Aline Fred, na Banca Central, e tem também o livro A Igreja Católica e a História do Desenvolvimento de Formosa. E daqui uns dias estaremos aí com o livro Usina Hidráulica João de Abreu. Esse livro já está pronto, estamos aguardando o fomento, né? Precisamos de um fomento aí, alguma empresa que queira nos fomentar, um custo mínimo de fomento de R$10.000. Então nós temos já muita coisa pronta, como temos livros literários também, né? Tá vindo aí um livro, uma literatura, um romance chamado Entre Preces e Promessas. Esse romance ontem ele já estava com 458 páginas. Ele terá apenas 85 capítulos. Ah, e ele começa. Então já faz tempo que está sendo escrito. Ele começa em 1910 e terminará em 2078. Meu Deus, é passado, presente e futuro. Com certeza. Então, assim, nós temos. Esse eu quero ler, professor. Já me convoca aí que eu quero. Nós temos muita contribuição ainda a fazer pela cidade de Formosa.
tenho muita vida pela frente e, como diz meu amigo Toninho Azulejista, vou usar das palavras dele, vou viver ainda mais 80 anos a partir de amanhã. Tá certo. Muito obrigado, professor, que está conosco. Felicidades, um bom trabalho. Logo, logo vai estar falando mais com Formosa. Espero que esteja tocando e a gente ouviu aí você cantando o hino nacional de Formosa. Muito bom dia. Bom dia a todos vocês, obrigado e precisando, estamos aí. Quem tem lance, tem tudo.